Chegou a hora da gente receber mais um convidado especial aqui no nosso estúdio para a gente falar um pouquinho sobre educação. É o nosso quadro Fique Sabendo Unifev. Ontem foi o Dia Internacional da Educação e por isso a gente recebe convidado especial, Anderson Bensal, pró-reitor acadêmico da Unifev. Seja muito bem-vindo, Anderson. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Quando a gente fala de educação, o primeiro nome que vem é o Anderson, pela paixão que ele tem, pelo trabalho que ele realiza. Anderson, vamos fazer uma avaliação ao longo desses anos, o quanto a educação mudou e evoluiu pela sua experiência? Sim. Eu gostaria de falar primeiro por quê, né? Dia 28 de abril é o Dia Internacional da Educação, né? Para a gente entender um pouquinho o contexto dessas evoluções que estão ocorrendo, como você pontuou. Então, no ano de 2000, 164 líderes mundiais se reuniram em Dakar, uma cidade no Senegal, para firmar um compromisso pela educação. Então, muitos países estavam lá, inclusive o Brasil, discutindo sobre os avanços que a educação precisava ter. Principalmente agora, com o advento das tecnologias, toda essa loucura que é o mundo no século XXI. E firmaram um compromisso que até 2030, algumas metas precisariam ser cumpridas. No Brasil, a gente tem um Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas, diversas áreas, aí, desde a educação infantil até o ensino superior, que as políticas públicas precisam atender. Então, 28 de abril é uma marca para a gente, uma data significativa, assim como 24 de janeiro também é uma data simbólica, o Dia Internacional da Educação, e dia 28 de abril, Dia Mundial da Educação. Para a gente colocar isso em pauta, que é uma temática muito importante, Todos os outros elementos que compõem uma sociedade, a saúde, o professor Walter Briguete estava falando sobre a saúde aqui, a saúde, a ciência só evolui a partir de uma educação bem alicerçada. Então, esse é o motivo da gente comemorar, celebrar o Dia Mundial da Educação, dia 28 de abril. E a gente percebe que alguns avanços ocorreram, mas a gente está longe do ideal. Dentro dessas metas que foram estabelecidas, ainda falta muito para a gente alcançar? Falta muito. É porque a gente vive numa região do Brasil muito privilegiada, no estado mais rico da União. Então aqui a gente visualiza escolas bem estruturadas, as vagas sendo oferecidas na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Então a gente vê uma realidade muito diferente de outras regiões do país. O Brasil é um país muito grande e a gente tem desigualdades também em relação à educação. Mas a gente percebe que existe um movimento político para que a gente possa contemplar essas metas. Está longe do ideal, algumas metas não foram, porque tem os prazos, não foram cumpridas dentro desses prazos, mas existe um esforço para que a gente possa atender da melhor forma possível. Então o Brasil ainda ele carece de qualidade, indicadores de qualidade não são contemplados. Então, nas avaliações internacionais, como o PISA, que avalia qual que é o índice de qualidade, de conhecimento dos alunos que estão ali no final do ensino médio, a gente percebe que o Brasil tem muita dificuldade em relação à língua portuguesa, a língua do país, e a matemática. Então, a gente ocupa os últimos lugares na classificação. Então, a gente precisa muito colocar isso em pauta, formar bem os professores. E aqui a Unifev, a gente valoriza muito as licenciaturas. Tivemos outros cursos de licenciatura que, por questões mais amplas, eles foram descontinuados. Mas a gente continua ainda com o curso de pedagogia, de licenciatura em educação física, letras EAD, e a gente forma profissionais para atuar na educação com muita qualidade. A gente gostaria muito que os jovens vislumbrassem a carreira docente como uma possibilidade de projeto de vida. Porque uma das coisas que avançou foi a valorização do professor, em termos financeiros, Se você pegar o salário do professor, em uma pesquisa simples, você vai visualizar que, comparado com outras profissões do ensino superior, ele tem um valor significativo. Então, o piso nacional do professor hoje passa dos R$ 4.500. Então, ou seja,
nenhum professor no Brasil, para uma jornada de 40 horas semanais, pode ganhar menos de R$ 4.500. Né? E a gente comparando com outras profissões que exigem também nível superior, é um salário significativo. Distante do ideal, talvez, mas foi um avanço que a gente teve. Né? Talvez os jovens vê que a escola precisa de melhores condições de trabalho, de infraestrutura, mas isso está em pauta, né, dos governos, principalmente esses governos que fizeram esse acordo lá em 2000, e até 2030 a gente precisa contemplar muitas coisas aí, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de dialogar sobre esse assunto, a gente leva reflexões sobre, né, seja na esfera pública, na esfera privada, para que a gente, né, e órgãos do terceiro setor, a gente colocar isso em pauta, né? Porque a educação faz toda a diferença. Em um mundo que a inteligência artificial está se desenvolvendo em passos largos, a inteligência humana não pode ficar de lado, né? Então a gente precisa muito valorizar, né, quem atua lá na escola, não só os professores, mas toda uma equipe, né? O pessoal desde a limpeza até o gestor da escola, o diretor, precisa do nosso reconhecimento. Então 28 de abril é um dia para a gente celebrar. Anderson, você citou alguns pontos, mas quais são os principais desafios que ainda existem? A alfabetização no momento certo, né, é um dos fatores. Né, índices de alfabetização abaixo do esperado influenciam toda uma questão socioeconômica de um país. Então, países que têm o índice de alfabetização elevado, a gente vê que são prósperos, são desenvolvidos. O Brasil ainda precisa avançar nesse sentido, né? A alfabetização na idade certa. E a partir disso, os conhecimentos também na matemática, na língua portuguesa, em todos os componentes curriculares, no momento certo. Né? Então, um jovem lá, ao final do ensino médio, precisa saber determinados itens, né, de cada área do conhecimento. Então, a gente percebe que o Brasil ainda precisa avançar nesse sentido. Né? A carreira docente ela está sendo valorizada, mas a gente está vivenciando um momento que falta professores, né? Então também é uma outra questão que a gente precisa observar, né? Então uma pesquisa demonstrou que na próxima década o Brasil vai viver um apagão, foi o termo que o jornalista, né, os pesquisadores utilizaram, apagão dos professores. Então terão 250 mil vagas de professor lá, salas de aula, né, demandando profissionais que não existem. Então a gente precisa pontuar isso. Jovens, né, busquem e vislumbrem, quem sabe, na carreira docente, uma oportunidade de projeto de vida consistente, porque normalmente essas vagas são do serviço público, que você é concursado, que você tem uma carreira, tem uma estabilidade, que tem um plano de carreira, que foi um grande avanço que a gente teve. Verdade. Virou lei, plano de carreira. Significa o quê? Se eu vou lá e faço uma pós-graduação, eu evoluo não só em conhecimento, mas também meu salário aumenta. Se eu faço uma segunda licenciatura, se eu sou professor de uma área, eu faço uma outra área, vai avançando. Né? Então isso demonstra que existe, né, uma perspectiva interessante de valorizar esse profissional. Mas ainda a gente está preocupado com uma falta de professores nas escolas. Né? Esse é um outro ponto aí que a gente precisa tá destacando, tá? O Anderson, falando de forma geral, você falou sobre a importância da educação, a gente tem que ver que não existe o médico sem o professor, não existe o engenheiro, o jornalista. Qual a importância da educação para o desenvolvimento humano e social, econômico como um todo, né? Sim, bom, né, desde os primórdios da humanidade, com os professores Platão, Aristóteles, Sócrates, né, a gente vê que uma sociedade ela evolui, né, e a sociedade grega, né, foi o berço do pensamento ocidental. Ela só evolui quando você tem pensadores, pessoas que pontuam de uma forma reflexiva, crítica e reflexiva, né, aquilo que a gente visualiza. Senão, se a gente não ter essa visão, né, que um professor, um mestre nos conduz, né, o pedagogo é um termo muito interessante, ele vem lá da Grécia Antiga, que o pedagogo era o nome do escravo, que levava escravo não na visão que a gente tem da palavra, tá? Mas alguém que levava as crianças até a escola. Olha, né? Só, não sabia. Isso, o pedagogo vem, então, assim, ele leva, né, é o que encaminha. Então, é o escravo de uma forma
positiva de a gente ver a palavra, tá? Então, a partir disso, a gente percebe que quando as crianças, os jovens têm acesso à educação, né, toda uma sociedade ela prospera com isso, né? Porque você estabelece uma trilha de conhecimento, de busca, né, de pesquisa que vai formando diferentes profissionais, jornalistas, médicos, advogados, engenheiros. E é quando a gente tem profissionais bem formados, a sociedade cresce, a sociedade ela avança, né? Então é primordial a gente ter isso em mente, valorizar muito a educação. Então isso serve não só para os profissionais da educação, mas também para as famílias, né? Então quem está nos ouvindo, valorize seus professores, valorize a escola, seja compromissado com a escola, participe das reuniões que a escola promove, né? Todo bimestre pelo menos tem uma reunião para discutir sobre, né, o andamento das crianças, dos jovens na escola. Então seja, né, famílias participativas, cobre a realização das tarefas de casa. Isso faz uma grande diferença na formação dos nossos alunos. Anderson, de que maneira você vê a educação como essa ferramenta, né, de transformação? Até sou suspeito a falar, né, porque a educação faz uma grande diferença na minha vida e eu sou muito feliz com a carreira que eu estabeleci na área da educação. Então eu sou defensor dessa área e uma curiosidade, né, me casei com uma professora pedagoga, né, uma alfabetizadora, no dia 28 de abril de 2012, sem saber. Você casou no dia da educação? Uma professora. E eu não sabia, foi assim, uma feliz coincidência. Né, o professor Walter estava falando aqui que ele vai se casar, né, no próximo sábado. Eu lembrei que a gente comemorou ontem 12 anos de casado, no Dia Mundial da Educação, 2 professores. Né, e sou muito feliz, sou muito grato. Né, a gente tem uma filha, a Luísa, tem 4 anos de idade, ela já frequenta a escola e ela entende já desde pequenininha a importância que a escola tem na vida dela. Né, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com meus alunos, que eu sou professor também na prefeitura, né, professor de educação física na rede municipal, né, meus alunos lá na escola, meus alunos aqui no ensino superior, eu levo, né, sempre que eu falo de educação, busco falar com um brilho no olhar, né, com muita paixão, para que a gente possa valorizar isso, porque senão a gente entra no senso comum, na superficialidade, e parece que a vida ela tem muita distração, né, tem muito entretenimento aí que distrai a gente de uma forma negativa. E o estudo ele exige, né, a gente sentar na cadeira, se esforçar, estudar e aprender, sair da zona de conforto. Mas a gente consegue perceber os benefícios disso a curto prazo. Né? Quando vocês estudam, vocês percebem que isso traz um benefício, né, na sua atuação profissional, né, na forma que você exerce a tua profissão. Então, isso é lindo de se ver. Então, a gente precisa valorizar muito isso. Muito bom, o recado tá dado. Anderson, aproveita para mandar aquele recado para a esposa. Já sim. Aproveita para mandar um abraço, um beijo, fazer bonito aí com a esposa. Obrigado pela oportunidade. Anali, né, minha esposa, né, feliz 12 anos, são bodas de ônix. Olha! Seda e ônix, são duas... São 2 materiais aí que simbolizam essas bodas, né? Então, muito obrigado por conviver comigo esse tempo todo e a paciência que ela teve, né? Porque a gente estuda e trabalha muito, né? Quem é professor sabe e a gente é muito parceiro, muito companheiro um do outro. Então, muito obrigado e eu te amo. Parabéns aos 2 pelo casamento e pela paixão, pela profissão, pela educação que eu sei que os 2 têm. Obrigada, viu, Anderson, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço.